Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Este é um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Mas antes de falar do evento em si, vamos destacar alguns pontos da viagem da comitiva brasileira aos Estados Unidos, que podemos dizer que foi, no mínimo, excêntrica. Jair Bolsonaro e sua equipe protagonizaram momentos constrangedores na cidade norte-americana. No domingo, o presidente teve que entrar pelos fundos do hotel para evitar um protesto contra ele que ocorria na rua. Em vídeo gravado para suas redes sociais, Bolsonaro debochou das manifestações. Esse bando nem sabe o que está falando ali. Está protestando, devia estar num país socialista, não aqui nos Estados Unidos. A imprensa vai dizer que foi uma mega manifestação contra o presidente. O pessoal que não tem nada, só tem porcaria dentro da cabeça. Nem sabe o que está fazendo ali. E parece que não foi apenas o presidente que não lidou bem com os protestos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu com um gesto obsceno a um protesto de brasileiros na noite desta segunda-feira. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Genocida! Assassino! Dentro de um micro-ônibus, ele mostrou o dedo do meio para manifestantes que estavam na calçada, chamando Bolsonaro de genocida e assassino. Outro fato que chamou a atenção foram algumas imagens mostrando o presidente e sua equipe comendo pizza nas calçadas de Nova York. Pode parecer um gesto de humildade, mas não. O presidente Bolsonaro, que foi até durante a noite no jantar comer uma pizza, teve que comer a pizza na rua, porque ele não pode entrar no restaurante que exige certificado de vacinação para os clientes e também para os funcionários dos estabelecimentos. Então, todos eles comendo pizza na calçada. A cidade americana exige desde 16 de agosto que as pessoas apresentem comprovante de vacinação contra a Covid-19 para frequentar lugares fechados, como restaurantes, cinemas, teatros e academias. Para comer do lado de fora do restaurante, não há necessidade dessa comprovação. Foi por isso que uma rede de churrascarias brasileira, que tem filial em Nova York, improvisou um puxadinho do lado de fora para que Bolsonaro e sua comitiva pudessem comer no local sem o comprovante. Aliás, o fato do presidente não ter se vacinado causou situações constrangedoras para ele e para a imagem do país. Em um encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que fez uma defesa enfática da vacina contra a Covid-19, Bolsonaro afirmou que ainda não tomou o imunizante. Mas estamos trabalhando juntos, no Brasil, reunido nas vacinas, duas vezes já. Ainda não adianta. Estou com a taxa de imunização muito alta. That's great. Thank you. That's good. O episódio gerou uma série de críticas e de ironias dos tabloides ingleses que resgataram diversas frases negacionistas do presidente, como aquela do jacaré. Está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
não parou por aí. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se ele quiser visitar a cidade, precisa estar vacinado. Precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, incluindo, mais notavelmente, o Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado. Se você não quer ser vacinado, não venha, porque todos precisam estar seguros juntos e isso significa que todos precisam ser vacinados. That means everyone needs to be vaccinated. Mas não foram apenas o presidente e seus ministros que protagonizaram momentos vexatórios em Nova York. A família Bolsonaro também teve sua cota de contribuição. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi vaiado e saiu rapidinho de uma loja da Apple na 5ª Avenida. Fora Bolsonaro, you're shame to Brazil. You are ashamed. Para trazer mais detalhes dessa viagem da comitiva brasileira, vamos conversar com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Emanuel, tudo bem? Bom, você ouvinte deve estar percebendo que há uma ambiência sonora porque a Beatriz Bula está em frente ao hotel onde ficou hospedado o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva. Mas você pode descrever melhor para a gente, Bia, nesse momento, noite de terça-feira aqui no Brasil, quando estamos gravando isso, onde você está exatamente neste momento, Bia? Eu estou na porta de entrada do hotel onde o presidente Bolsonaro ficou hospedado. Ele saiu há pouco daqui para embarcar novamente para o Brasil. A hora que ele saiu, havia um grupo de apoiadores do presidente. Ele passou aí bastante tempo, uns 20, 25 minutos mais ou menos, conversando com esses apoiadores, tirando fotos, enfim, como ele costuma fazer, inclusive aí em Brasília e quando ele viaja pelo Brasil também. Antes da saída dele, havia um esquema de segurança bastante grande por aqui, e especialmente porque ontem e hoje a delegação americana usou também esse hotel e se hospedou também nesse hotel. Então o serviço secreto tinha que garantir a segurança do presidente Joe Biden. Havia, portanto, aí muitos seguranças, não só por conta das outras delegações, mas especialmente por conta da americana. Mas agora, com Biden já de volta a Washington e presidente Bolsonaro e outras comitivas também começando a ir embora de Nova York depois desse primeiro dia de Assembleia Geral, da abertura da Assembleia Geral da ONU, então o cenário aqui começa a ficar um pouco mais calmo, sem protestos, sem apoiadores e sem tantos seguranças. Bom, vamos conversar aqui para além do discurso do presidente Jair Bolsonaro, porque tudo isso compõe um enredo bastante excêntrico, digamos assim, sobre a ida de Bolsonaro a Nova York. Como é que foi? Como é que você resumiria para a gente o que causou a comitiva brasileira com Jair Bolsonaro aí pela cidade, Bia? Bom, Emanuel, foi uma viagem em que o presidente foi constantemente confrontado com o fato de ele não ter se vacinado contra a Covid-19, né? Ele é o único líder do G20 que publicamente declarou que não ia tomar vacina. A gente fala isso porque não sabe sobre o status de vacinação do Xi Jinping, o líder chinês, por exemplo, mas os outros presidentes dos outros países do G20 se vacinaram, divulgaram fotos nas redes sociais. Enfim, essa questão virou central na viagem, na passagem do Bolsonaro por aqui, porque a cidade que tem um prefeito democrata, ela passou a exigir comprovantes de vacinação para uma série de eventos na cidade, inclusive para circulação, para poder entrar em restaurantes, etc. Então, desde antes da chegada dele, isso já virou uma questão na imprensa nacional e na imprensa internacional também. Durante a passagem dele por aqui, ele foi lembrado disso pelo ministro Boris Johnson, basicamente, primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que defendeu a vacinação, falou para ele que ele tinha se vacinado, tinha tomado 2 doses da vacina da AstraZeneca e ouviu do Bolsonaro que ele não se vacinou. Essa foi uma das 2 reuniões bilaterais que o presidente Bolsonaro teve, a do Boris Johnson. Ou seja, num encontro aí com um líder mundial, que na sequência, inclusive, viajou para Washington para se reunir com o presidente Biden na Casa Branca,
ele já assumiu essa posição, digamos, anti-vacina, pelo menos para ele, porque não foi vacinado. Aqui também, no dia a dia, isso ficava claro, porque ele precisou achar alternativas para poder circular na cidade, para poder se alimentar, etc. Então, por exemplo, ele almoçou em um dos dias em uma churrascaria brasileira, e essa churrascaria, que já tinha mesas na área externa, precisou fazer com que essa área externa, que era na calçada, ficasse um pouco mais reservada. Afinal de contas, um presidente, um chefe de Estado, estaria almoçando ali. Isso não é comum, né? Um presidente, quando vem, ele entra normalmente numa sala reservada dos restaurantes, inclusive por questões de segurança e para não ser incomodado aí por outras pessoas, seja por protestos ou apoiadores, o que seja, mas para poder fazer sua refeição de forma tranquila. Mas o Bolsonaro precisou almoçar na calçada, né? E nas mesas da calçada, então colocaram ali panos pretos em volta dessa região onde ficavam as mesas para tentar proteger de alguma forma esse ambiente onde estava o presidente. E essa com uma série de outras cenas que vocês devem ter visto aí em fotos também, né? Os ministros comendo pizza na calçada ao lado do Bolsonaro, que a princípio é difícil cravar se isso foi só por causa da vacinação ou não. O Bolsonaro gosta de fazer essas paradas em fast food, de, enfim, mostrar essa informalidade, mostrar que ele é um presidente simples, né? Que ele não vai em lugares luxuosos, etc. Então ele costuma fazer esse tipo de foto e divulgar nas redes sociais. Então da pizza foi a primeira vez que a gente viu que ele não tinha conseguido entrar num restaurante, mas até aí podia ser apenas Bolsonaro sendo Bolsonaro. No dia seguinte, ele vai então para essa churrascaria, precisa desse puxadinho, digamos assim, ali na calçada. Fica claro que ele está precisando contornar essa exigência da cidade de Nova York. Bia, a viagem serviu também para cristalizar uma nova imagem, um novo comportamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que lá atrás, quando ele assumiu o Ministério da Saúde, foi vendido como alguém moderado, só que em Nova York, digamos que essa moderação foi pro chinelo, né, Bia? Não, o ministro Queiroga, ele em vários momentos ali, conversando com jornalistas ou com outros ministros, ele mostrava que estava mais alinhado com, digamos, com essas bases bolsonaristas do que com essa visão de uma moderação esperada de uma certa ala do governo. E aí isso fica escancarado, de uma certa maneira, quando ele, de maneira bastante inflamada, começa a provocar protestantes que estavam ali fazendo uma manifestação contrária ao Bolsonaro. Manuel, eram poucos manifestantes, eu acho que menos de 10, coisa de meia dúzia, assim. Claro, estavam gritando palavras de ordem, com um letreiro luminoso, mas não dá para dizer que estavam oferecendo algum tipo de risco à segurança da comitiva ou do presidente, que estava ali cercado pelos seus seguranças e, inclusive, por seguranças do Serviço Secreto Americano, que nessas ocasiões, aqui nos Estados Unidos, acompanham também os presidentes. Então, ao deixar um jantar na casa do embaixador do Brasil junto à ONU, que foi oferecido por esse embaixador aí, portanto, na noite de segunda-feira, os membros da comitiva provocaram esses manifestantes. O presidente Bolsonaro chegou a provocar esses manifestantes, gravando vídeos, criticando as pessoas que ali estavam na frente deles, né, rindo desses manifestantes. Ele divulgou esse vídeo nas redes sociais com um insulto a eles então o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mostrou o dedo do meio para esses manifestantes também ali após esse jantar, quando ele já estava dentro da van que traria toda a comitiva de volta ao hotel. Então uma cena que também ficou marcada aí como característica, digamos assim, dessa passagem do Bolsonaro por aqui, né? Contorno para conseguir entrar em restaurantes e circular a despeito de não ter se vacinado. O ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, quando o assunto global aqui na ONU é questão de vacina, a questão de como imunizar o mundo para que possa se vencer essa pandemia de uma vez por todas e de uma maneira global.
e o nosso ministro da Saúde, provocando alguns poucos protestantes que se manifestavam contra o governo Bolsonaro. Muito bem, Beatriz Bula, diretamente da porta do hotel onde ficou hospedada a comitiva brasileira em Nova York com o presidente Jair Bolsonaro, na noite desta terça-feira, atualizando um pouco de como foi essa viagem do presidente por lá. Muito obrigado, Bia. Eu que agradeço, Emanuel. Depois de toda essa epopeia, que está mais para uma ópera bufa, veio o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Nos cerca de 13 minutos de fala, o presidente atacou governadores e prefeitos e políticas de lockdown. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. E ainda se colocou contrário a passaportes de vacinação. Mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Ao falar sobre a questão ambiental, Bolsonaro disse que o Brasil tem grandes desafios em razão da dimensão continental do país, mas que é a nação que mais preserva no mundo. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? O Estadão Verifica, que é uma ferramenta que analisa o teor das declarações sobre os mais diversos assuntos, também checou as afirmações de Bolsonaro durante este discurso. E quem nos traz essa avaliação é a repórter Alessandra Monerá. Ele falou dados exagerados ou falou dados distorcidos, que ele já tinha falado em outras ocasiões, ele já tinha sido corrigido antes. Então, a gente não pode mais falar em um simples engano, né? Por exemplo, ele falou que o auxílio emergencial foi de $800 em 2020, né? Era um número que ele já tinha citado. Na verdade, ele tinha falado em $1.000, né? No ano passado, ele tinha ainda colocado um pouco mais para cima, mas ele já tinha feito essa mesma conta aí de falar todo o valor do auxílio emergencial, né? Como se desse a impressão de que foi um pagamento mensal de $800, né? Esses dados sobre a Amazônia, ele já repetiu algumas vezes alguns dados errados sobre a Amazônia, sempre tentando pintar o quadro de que o governo dele tem feito trabalho no combate ao desmatamento, e os números não mostram isso, né? Isso está tudo bastante explicadinho lá na nossa checagem. Como são coisas que ele vem repetindo, que já foram corrigidas e que ele não se corrigiu, a gente colocou esse mentiu aí no título. Ele falou que as manifestações do 7 de setembro foram as maiores da história. E assim, não tem dados para provar isso, né? Lógico que quando a gente fala em estimativa de público para manifestações, é um pouco difícil comparar o tamanho, né? A gente depende muito de cálculos assim da PM, da Secretaria de Segurança Pública, mas nessas últimas manifestações, a PM falou em 125 mil. Nas manifestações contra a presidente Dilma Rousseff,
foram estimativas muito maiores. A gente citou um número que foi calculado pelo Datafolha de 500 mil pessoas na Paulista. Vacinação, na realidade, foi uma das poucas coisas corretas que a gente pegou ali dele falando. Ele falou que 90%, quase 90% da população adulta já tinha se vacinado com ao menos uma dose. E isso está correto, segundo os dados do consórcio de imprensa, formado pelo Estadão, outros veículos de imprensa. Realmente, se eu não me engano, são 89% da população adulta que já tomaram ao menos uma dose. Agora, para analisar o impacto do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU e também do presidente americano Joe Biden, nós convidamos para uma conversa o pesquisador e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Felipe Loureiro. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá, Emanuel, um prazer sempre estar com vocês. Professor, que tipo de efeito pode gerar esse discurso do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU? Ele restitui algum tipo de credibilidade ao Brasil ou só amplia o isolamento do país e até a irrelevância do país perante a comunidade global? Infelizmente, Manuel, só amplia a irrelevância e, ao mesmo tempo, em vários elementos do discurso, que a gente percebe é uma verdadeira realidade paralela que foi construída pelo presidente Bolsonaro, dizendo, ao contrário do que é a verdade, que ele teria recuperado a credibilidade do país, que o país agora não tem mais problemas de corrupção, que, na verdade, o governo dele estaria apresentando bons resultados em termos de políticas públicas, como no caso da área de meio ambiente e mesmo da própria economia, quando o que a gente sabe é exatamente o contrário. Então foi um discurso que jogou para a torcida bolsonarista, jogou para os adeptos do bolsonarismo e, infelizmente, agravou ainda mais o isolamento e, como você usou a expressão, a irrelevância que o Brasil, que tem um grande potencial em várias áreas e que vem ao longo aí das últimas décadas ganhando grande relevância em vários temas internacionais, mas que com a administração Bolsonaro vem se caracterizando por um crescente isolacionismo e, ao mesmo tempo, irrelevância no sistema internacional. Idealmente, professor, o que um chefe de Estado precisa fazer perante a outros chefes de Estado numa Assembleia da ONU? Idealmente é levar uma mensagem de quais são os pontos fundamentais em termos de agenda externa que o país tem, de uma certa maneira mostrar o que esse governo representa, o que o governo vem fazendo. É um momento muito especial do ponto de vista dos olhares do mundo, né? Os holofotes do mundo estão colocados para o estadista no sentido de justificar ou até de explicar melhor ações do seu governo domesticamente, mas eu diria que mais do que qualquer outra coisa é um momento muito importante para adotar e esclarecer as linhas de política externa que são tomadas, né, pelos demais representantes de Estado como um símbolo fundamental para compreender quais são os caminhos a serem trilhados pelo país. Infelizmente, o que a gente viu o Bolsonaro fazer, de novo, foi um discurso muito mais para a torcida doméstica, não se preocupando com o que isso representaria para a imagem, para a credibilidade internacional, do que aquilo que a gente esperaria, né? Justificar os gravíssimos problemas que o país vem apresentando do ponto de vista da própria pandemia, a situação econômica, o fato do Brasil internacionalmente ter descumprido acordos importantes internacionais em vários aspectos, e aí especialmente na questão do meio ambiente, a gente sabe que os resultados são infelizmente muito ruins. Então ali era um momento muito importante para tentar recuperar minimamente muito do que se gastou nesses 2 anos e meio. Ou seja, professor, no final das contas não deu para identificar nada ainda de mudanças em relação à política internacional com a mudança, com a saída do Ernesto Araújo e a entrada do Carlos França. Houve uma mudança, sim, inegavelmente. O Carlos França, se a gente pega, por exemplo, o relacionamento com a China, aquelas crises mais espetaculares durante a administração Ernesto Araújo com a China, de fato foram
foram diminuídas, foram contidas. Eu diria até o próprio relacionamento com a Argentina no Mercosul. A gente está vivendo um momento menos conturbado do que já houve, né, durante a administração do Ernesto Araújo. Agora, quando a gente olha o discurso do presidente Bolsonaro, no discurso é evidente que as mudanças são muito pequenas. É verdade que o presidente Bolsonaro não falou em Foro de São Paulo, não fez críticas à ONU, como ele fez no discurso de 2019, ele não fez um discurso tão enfático contra o que ele chamou de interesses coloniais de países estrangeiros e ONGs, né, na Amazônia. Então, de fato, não houve esses ataques ou essas teorias conspiratórias mais espatafúrdias que, infelizmente, a gente viu do presidente Bolsonaro no discurso da ONU de 2019, por exemplo. Mas, em geral, né, a gente vê no discurso aí uma linha muito coerente em termos de política externa, a questão da defesa do tratamento precoce, né, a defesa da família, de entender que a liberdade de religião e expressão são os valores fundamentais e de, inclusive, chamar, né, os atos antidemocráticos e claramente com inspiração golpista que ele, né, acabou incitando aí no último 7 de setembro, de atos patrióticos e que teriam sido as maiores manifestações da história do Brasil. E diferentemente de 2019, não havia nesse discurso desta terça-feira a presença do ex-presidente americano Donald Trump. Isso aumentou a sensação do Bolsonaro como um pária internacional, professor? Sem dúvida. O Bolsonaro hoje, de um lado, ele é um pária internacional, mas infelizmente ele é uma das lideranças mais importantes da extrema-direita global. Né, com a saída do Donald Trump da presidência, o Bolsonaro junto com o Viktor Orbán, junto com outros líderes, o caso do presidente da Polônia, algumas figuras que acabaram se transformando em notoriedades da extrema-direita global, e esse é o caso, infelizmente, né, do presidente do Brasil atualmente. Agora, além você mencionou o caso do Biden, né, está hoje ocupando a cadeira nos Estados Unidos, a gente percebe no discurso do Bolsonaro uma tentativa de justificar várias questões em termos, por exemplo, de política ambiental. Mas aí, de novo, Emanuel, a gente vê realidade paralela, né? Porque ele menciona, por exemplo, dados de que o desmatamento na Amazônia em agosto teria sido inferior ao de agosto de 2020, quando a gente tem dados recentes que mostram exatamente o contrário. O desmatamento na Amazônia está batendo recorde de décadas, né? De uma década, basicamente. Então, é interessante que o Biden estando presente, a gente percebe uma tentativa da administração Bolsonaro de passar uma imagem de preocupação maior com o meio ambiente, apesar de que é muito mais retórica do que na prática. Na prática, infelizmente, é o contrário do que a gente vê na realidade. Bom, queria entrar também aqui no capítulo do discurso Joe Biden, né? Falou por quase meia hora ali na Assembleia Geral da ONU, na sua primeira participação, né? Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Nessa sua fala, ele rechaçou a ideia de fomentar uma nova Guerra Fria, apesar da disputa direta aí com a China. Ao invés de continuar a luta nas guerras do passado, nós estamos colocando os nossos olhos e colocando os nossos recursos nos desafios para ter a chave do nosso futuro coletivo. Na sua visão, professor, nesse sentido ele foi convincente ou contraditório, já que há esse embate com a China? Esse é um tema difícil, né, apesar dessa afirmação, e eu acho que há elementos importantes para a gente identificar, né, digamos que uma nova Guerra Fria não é uma realidade simples na realidade internacional. Se a gente compara, por exemplo, as relações econômicas entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, eram relações muito escassas. A interdependência econômica entre os blocos soviético e o bloco liderado pelos Estados Unidos durante, né, os anos 40 até início dos anos 90, era muito pequena. Os Estados Unidos vendiam muito pouco para a União Soviética e compravam muito pouco da União Soviética. Então isso permitia, né, o conjunto de alianças em separado, tanto para o lado de Moscou quanto para o lado de Washington, que caracterizou a bipolaridade da Guerra Fria. Na situação que a gente vê hoje, a gente tem uma interdependência enorme entre as duas grandes potências. A China vende muito para os Estados Unidos, compra muito dos Estados Unidos. A interdependência em termos de investimentos, interdependência financeira, e não apenas da China com os Estados Unidos, mas da China com países da própria Europa. Então essa interdependência, de uma certa maneira, dá uma certa credibilidade, né? Porque o presidente Biden afirmou de que ele não tem interesse em reproduzir uma nova Guerra Fria com a China, né? Ou seja, a questão do meio ambiente. É fundamental que Estados Unidos e China cooperem entre si. Sem a cooperação dos Estados Unidos e China, a situação global, né, pensando no próprio meio ambiente, fica muito complicada. Isso de um lado. Do outro lado, a gente tem
sinais muito claros de crescente tensão entre Estados Unidos e China. E eu acho que o maior sinal nesse sentido é a gente perceber uma crescente militarização das relações norte-americanas com países do entorno do Indo-Pacífico. Recentemente a gente teve, por exemplo, o lançamento de um acordo entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, que vai permitir com que a Austrália construa submarinos nucleares, e isso representa, do ponto de vista geopolítico na região ali do Indo-Pacífico, algo muito importante, tanto que China claramente não gostou dessa atuação dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de garantir que a Austrália tenha uma arma tão importante do ponto de vista aí, do geopolítico do Indo-Pacífico. Então, uma crescente tensão em vários temas internacionais que aí apontam para uma outra tendência, Manuel, que é uma tendência de, infelizmente, crescente tensionamento entre as duas potências e potencialmente algo semelhante, mesmo com as diferenças que eu apontei anteriormente, ao contexto da Guerra Fria. Muito bem. Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, mais uma vez atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Felipe? Manuel, é um prazer sempre estar com vocês. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.